E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava. E o capitão da guarda pôs a cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão, e ambos sonharam um sonho. Cada um sonhou da mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estava no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-o, peço-vos. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse: eis que o meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide 3 sarmentos, e lá estavam como brotando, e sua flor saía, e seus cachos amadureciam em uvas. E o corpo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremias no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentre ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó. Faz-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Veio então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves as comiam no cesto e sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, e todos os servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do Mó no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Feche os seus olhos. Deus, graças te damos, ó Deus, por tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é como uma espada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, e pronta, ó Deus, para fazer a cirurgia mais trabalhosa, mais complexa. A tua palavra é aquela que consegue penetrar no nosso coração, e consegue arrancar de lá o que está escondido, e consegue, ó Deus, trazer esperança onde não está. Por isso, ó Deus, eu te peço nessa noite, que não sejam as minhas palavras, que seja apenas um canal, pois eu tenho sido assim, ó Deus, em tuas mãos.
tenho sempre me colocado, ó Deus, em sua disposição. Ó Pai, da mesma forma eu me coloco hoje. Me usa da forma que o Senhor desejar. E que cada um dos meus irmãos que está aqui a começando de mim, possa, ó Deus, ouvir a tua voz. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar? Deus é muito bom. Deus preparou essa noite de domingo para nos trazer algumas lembranças que muitas das vezes, quando nós começamos a nos lembrar, em vez de trazer força ao nosso coração, muitas das vezes nos desanima muito. Porque quando a gente olha para trás, nem tudo que a gente se lembra são boas recordações. Eu te pergunto, tem como você só se lembrar das coisas boas do passado? Ou quando vem as lembranças, sempre tem também as más lembranças? Alguém consegue dividir uma da outra? Vem tudo. Às vezes você ouve uma música mais tranquila, uma música mais calma. Às vezes uma música de quando aconteceu o fato, aquilo ali te remete lá atrás. E aquilo é como se passasse um filme na sua cabeça. E aquele filme passando na sua cabeça, muitas das vezes, o normal é gerar tristeza no seu coração. O normal é te desanimar. O normal é te fazer desistir. Porque é ruim. É ruim, às vezes, nós lembramos de coisas que nos aconteceram. E, de repente, quando a gente olha para o presente momento, a gente vê tanta luta ainda que a gente passa. Mas nessa noite, eu quero te dizer que, de acordo com a sua resistência, isso fará com que os intentos ou os ataques do inimigo se tornem nulo diante de você. Aleluia. Eu vou repetir. Dependendo de como você reage diante das situações, isso pode anular os ataques que você pode estar sofrendo hoje. Porque aqui nós lemos a história de José. José, você conhece a história dele, já foi pregado, e eu quis pegar esse momento na vida dele. José que está no momento onde que, de um tempo para cá, de um tempo até este momento do texto, tudo dando errado, tudo cooperando contra José. Ele tinha acabado de negar se deitar com a esposa do seu patrão Potifar, mas o patrão Potifar, ele dá ouvido à sua mulher e acusa José de ter atentado contra sua esposa. O texto fala que então ele é lançado no cárcere. Irmãos, imagina você ser preso por algo que você não fez. Imagina você passar por uma situação de constrangimento, de humilhação. Às vezes, quando você pensa que a coisa agora vai subir, agora vai dar certo, agora vai romper, de repente, o trem volta para trás de novo. Você estava diante da cara do gol, mas na hora que você vai chutar, a grama abaixo, e você erra o chute, e você perde o pênalti. Quantas vezes a gente acha que é o momento, mas o momento não chega. José não sai da casa de Potifar honrado. Ele fica um período na casa de Potifar sendo honrado, porque tudo que ele fazia, ele era próspero, ele era bem sucedido, ele fez com que a casa de Potifar florescesse, ele fez com que a casa de Potifar se tornasse em destaque, em vista das outras casas. Mas isso não foi o suficiente para, na hora que se levantou uma acusação, Potifar pudesse ter dado-lhe um mínimo de crédito. E o texto fala que Potifar então manda prender. Agora entenda uma coisa: nem tudo que você faz de bem sai despercebido. Você pode falar isso com o seu irmão? Porque entenda uma coisa: se atentar ou tentar um ataque contra uma mulher de uma outra pessoa, já era motivo de morte.
Agora nós estamos falando que a acusação era que José tinha tentado contra a reputação da esposa do chefe da guarda. Meu Deus. Porque Damasco, para o outro marido conseguir a sentença de morte para o culpado, ele ia ter que marcar uma audiência, ele teria que reunir provas, ele teria que reunir testemunhas, e depois de todo o processo feito, o marido poderia se sentir vingado, vendo a morte daquele que causou mal para sua esposa. Mas nós estamos falando do chefe da guarda. Ele não precisa chamar guarda, ele não precisa marcar audiência, ele que vai dar a própria sentença. Ele já julga, ele já prende, ele condena, ele executa. Está na mão de Potifar. Mas você observa o texto, que ele não cumpre a lei. O texto nos fala que José não é morto, José vai para a prisão. Porque eu vou te falar uma coisa, o intento de Satanás era matar José, mas ninguém frustra os planos de Deus. Você pode falar isso para essa pessoa? Ninguém frustra os planos de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite e talvez você está falando assim: Arthur, está tudo dando errado, meu Deus, acabou, Satanás se levantou com fúria, Satanás está fazendo tudo que pode para tentar parar o meu sonho. Ei, meu irmão, se o teu sonho está alinhado ao sonho de Deus, quem é o diabo para tentar frustrar aquilo que Deus está fazendo na tua vida? Há um texto que nos fala: agindo Deus, saiba a quem você está servindo. Ele vai preso, e quando ele vai preso, ele não passou por uma sentença nem uma audiência. Luiz, ele não teve a oportunidade de tentar reunir os servos da casa para tentar defender ele. Talvez os vendedores da mercearia, que conhecia ele já há um tempo, sabia da reputação dele, sabia da índole dele. Não, ele não teve essa oportunidade, mas a vida foi privada. Sabe por que você está de pé? Quantos já morreram? Quantas pessoas você sabe que morreu? E quando você acha que uma pandemia está passando, vem uma forte chuva e varre uma multidão de pessoas. Mortos lá em Petrópolis já passou de 120, 165 mortes, fora os desaparecidos. Será que aquelas pessoas pensaram que talvez a morte deles viria pelo coronavírus? Ou pelo Omicron? Talvez eles estavam ali, tudo bem, eu entendo de ciência. Talvez, Mateus, eles estavam até se prevenindo. Talvez eles estavam até mantendo o distanciamento, limpando as mãos. Mas entenda uma coisa: quando chega o dia da nossa morte, a gente morre. Quando chega o meu momento, quando chega o teu momento, a gente morre. Mas a Bíblia fala: louco, hoje mesmo perderão a sua alma, porque você tem dado por ela. As pessoas vivem hoje como se fossem chegar aos 100 anos, 120 anos. No Brasil tem uma senhora que teve 121 anos, vai fazer 122. E eu fiquei olhando, gente, 121 anos. É a mulher mais velha do mundo. Aí você olha aquela reportagem e fala: meu Deus, eu quero chegar a 121 anos. O homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Foi Deus que determinou o dia que você nasceria. E Deus também determinou o dia da tua morte. Satanás tentou matar José. Satanás tentou imputar sobre José uma sentença de morte. Mas o que ele estava fazendo de bom o resguardou da pior sentença. Se você está de pé, porque a misericórdia de Deus tem te alcançado. Se você está de pé,
A misericórdia de Deus tem te guardado. Se você pode andar, se você pode trabalhar, se você pode sair na segunda, poder produzir, poder fazer, correr atrás dos seus sonhos e projetos, porque Deus está com você. Mas Ele só está conosco na medida que estamos debaixo da lei dele. A Bíblia fala que, tendo ele chegado no cárcere, ele é entregue ao chefe ao chefe carcereiro. E ali o chefe carcereiro, imagina comigo, Potifar, quem é esse cara aí? Esse cara aí tentou abusar da minha esposa. Você acredita que ele tentou tocar na Josi? Você acredita que a roupa da Josi estava na mão dele? Deixa eu te perguntar, quem, os meus amigos, pessoas que amam o Thiago, e olha que você não tem treinamento militar, e olha que você não tem tática de guerra, igual o irmão Anderson que tem tudo isso. Pensa a fúria que vai subir no você, em saber que tentaram tocar primeiro numa pessoa que é esposa de alguém que você gosta. E geralmente quando você gosta de uma pessoa, você gosta de quem ela gosta. Imagina, para pensar o sentimento desse carcereiro. O quê? O Potifar, pode deixar que aqui eu vou dar um tratamento VIP para ele. Potifar, pode deixar que aqui ele rapidinho vai se esquecer de toda a comida boa que ele comeu na sua casa. Rapidinho ele vai esquecer, sabe? Pode deixar, Potifar, eu vou me encarregar dele. Ele nunca mais vai querer se atrever a mexer contra o oficial do rei. Mas a Bíblia fala que, tendo passado o tempo, o chefe do cárcere, ele toma simpatia, ele começa a gostar de como José procedia dentro da prisão. Porque eu acho lindo isso. José podia estar amargo, José podia estar reclamando, José podia estar murmurando, José podia estar fazendo as coisas de qualquer jeito, de corpo mole. Mas a Bíblia fala que aquele carcereiro, quando ele olhava para José, ele disse: gente, será que esse homem fez o crime que ele era acusado? Eu já mexi com estrupador, eu já mexi com homem abusado, eu já mexi com homem mulherengo, mas esse cara não tem nada disso. Porque não importa onde você está vivendo, não importa qual a situação que você está vivendo, a luz de Cristo tem que estar brilhando em você. O texto fala que, tendo ele achado graça aos olhos do carcereiro, o carcereiro coloca José responsável pelos prisioneiros. Ele começa a cuidar dos prisioneiros, porque quando a graça de Deus está sobre nós, até onde era para ser deserto começa a florescer. Eu profetizo na tua vida que aonde o diabo tentou criar deserto, vai florescer. Vai florescer. Pastor, não, pastor, você não está entendendo, eu estou preso. Pastor, eu estou cercado de grades. Para Deus nada é impossível. A sua vida está na mão de Deus. Fala para o seu irmão: vai florescer na tua vida. E o texto fala que agora chega esses dois elementos. Um era o copeiro, o outro era o padeiro. Eles chegam, o texto não narra bem qual foi o tempo que eles chegaram no cárcere. Mas os estudiosos acreditam que não foi muito tempo depois de José já estar preso. E a Bíblia nos fala que José ficou preso 2 anos. Fala comigo, 2 anos. 2 anos culpado? 2 anos culpado? Foi 2 anos sendo inocente. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas que falam, pessoa que anda sem pecado, sem erro, em santidade, não passa a prova. Passa.
Às vezes a gente acha que o dia mal não vai chegar na nossa vida porque a gente está fazendo tudo que Deus está pedindo. Chega. Mas Deus sempre está usando isso para nos aperfeiçoar. E aí a Bíblia fala que ambos tiveram sonho. Agora pensa comigo uma coisa. Olha como a humilhação de José, ela não acaba. Primeiro, preso injustamente. E agora, ele tem que servir 2 acusados de ter cometido crime contra o próprio rei. Pensa comigo você. Se de repente chega uma ordem da prefeitura e fala, ó, na sua casa vai chegar o carcereiro, o prisioneiro, ele cometeu alguns crimes contra a prefeitura e o município está te colocando encarregado para cuidar dessa pessoa. Como você ia se sentir? Detalhe, servir da melhor forma possível. Porque, irmãos, eu tenho falado com os irmãos que têm feito o curso de diácono, o maior desafio do cristão não é receber bênçãos, não é ter os dons, não é pregar, não é tocar. Não, o maior desafio do cristão é servir. Porque os irmãos que já fizeram o curso de diácono, eu vou perguntar aos diáconos aqui, você escolhe quem você serve? Não. De repente você vai servir uma pessoa, sabe, que te ofendeu, está falando mal para você para o bairro todo, e resolveu vir na mesma igreja que você vem. Aí Deus te manda servir aquela pessoa. Meu Deus. O problema é que o cristão ainda tem muito orgulho guardado dentro dele. O problema é que o cristão tem muito vaidade, muito eu dentro dele. E isso atrapalha muito o cristão de servir. A Bíblia fala que tendo ele sido colocado no posto para cuidar daqueles homens, ele cuida com tanto zelo, que na noite que eles tiveram o sonho, José chega de manhã para perto deles, a primeira coisa que José nota, a fisionomia está diferente. Irmãos, a pessoa quando faz algo com zelo, a pessoa quando faz algo com amor, ela presta atenção em todos os detalhes. Sim ou não? Sim. Quantas coisas você tem feito sem amor e você não tem visto os detalhes? Um monte de gente do seu lado vê os detalhes e até tenta te falar, mas você está fazendo tanto sem amor que não consegue perceber os detalhes. José viu. Por que vocês estão com esse rosto assim? José, nós tivemos um sonho que agitou o nosso coração. Aí a Bíblia fala que tendo eles contado ao copeiro, José fala, daqui 3 dias você volta a servir o rei. Ao padeiro, ele fala, daqui 3 dias você morre. Por copeiro, ele fala, lembra de mim. Lembra de mim, José. Lembra de mim, copeiro. Lembra de mim quando você estiver diante do rei. Lembra quem Deus usou para te trazer uma palavra de esperança quando não havia. E isso acontece muito com a gente faz o bem para as pessoas e a gente sempre cria expectativa que elas vão retribuir aquilo que um dia Deus nos usou para fazer para elas. Sabe o que acontece? Nos frustramos. Aprende algo, irmãos. Faça para Deus. Mas pastor, se eu vou servir o Arthur, eu não estou fazendo para Deus. Faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse o próprio Deus na vida do Arthur. Porque se você faz assim, a recompensa vai vir de Deus. Mas se eu faço para o Arthur, visando só ele, um dia ele pode vir não fazer o que eu espero. E aí o que acontece com muitas pessoas acabam se frustrando. Porque o texto fala
que tendo o copeiro ido para a presença do rei, ele não se lembrou de José. E isso passou anos. Meu Deus. Quantas pessoas estariam murmurando? Quantas pessoas estariam reclamando? Quantas pessoas perderiam a bênção? Porque às vezes confiou que um homem ou uma mulher, sendo grato àquilo que você fez, iria lembrar do teu nome diante de outras pessoas para poder te abençoar. Eu vou te falar uma coisa: no tempo de Deus, até quem não conhece o seu nome, Deus faz soar o teu nome. No tempo de Deus, pode se levantar inferno, pode se levantar tudo que for, Deus te exalta e ninguém impede. Eu estava lendo essa semana, eu achei muito interessante isso, até mandei para minha esposa. Vê se você vai conseguir lembrar de quem é essa pessoa. Este homem nasceu em 1809. Em 1816, aos 7 anos, foi obrigado a trabalhar, porque a sua família foi expulsa. Em 1818, ele perdeu a sua mãe. Em 1828, ele perdeu a sua irmã. Em 1831, ele abriu seu primeiro negócio e faliu. Em 1832, apresentou-se nas eleições legislativas e perdeu. Em 1833, pegou um dinheiro emprestado para abrir outro negócio e faliu novamente. Em 1835, ele conheceu uma mulher maravilhosa. Ele apaixonou por ela e eles ficaram noivos. E ela morreu. Só para ver se vocês estão participando. E ela morreu. Continuando. Em 1836, ele entrou em um período sombrio de sua vida, depressão profunda. Ele permanece acamado por 6 meses consecutivos, mas ele se levanta-se e nesse mesmo ano de 1836 concorre às eleições legislativas e perde novamente. Em 1840 apresentou-se como eleitor e ele perde. Em 1842 ele conheceu a uma mulher com quem terminaria sua vida. Eles se apaixonaram, ficaram noivos, se casaram, e ela lhe deu 4 filhos, e eles perderam 3. Em 1843, apresentou-se ao Congresso e perdeu. Em 1845, apresentou-se novamente nos congressos e perdeu novamente. Em 1850, seu filho morreu. Em 1854, concorreu ao Senado e perdeu. Em 1856, concorreu a vice-presidente e não tinha nem 100 votos. Em 58, voltou a concorrer ao Senado e perdeu novamente. Em 1860, de quem eu estou falando? Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Ele cumpre 2 mandatos excepcionais que o tornam um dos presidentes mais respeitados e impactantes da história dos Estados Unidos. É importante que contar essa história de perseverança, porque vemos o herói,
mas não vemos os bastidores das aflições. Você precisa aceitá-los, não importa o quão difícil seja. Saiba que enquanto você respirar, seus objetivos estará esperando por você. Confie, o Senhor é justo, amoroso e não deseja que ninguém pereça. Em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Alguém conhecia essa história? Todo mundo conhece o homem. Damasco, ele perdeu todos os filhos. Tialeia, ele recebeu mais derrotas na política do que vitórias. Mas até hoje aquele povo, aquela nação agradece ele por não ter desistido. Quantos de nós temos desistido por tão pouco? Quantos de nós que conhecemos a palavra, quantos de nós que conhecemos o Evangelho e desistimos por tão pouco? Marina, José podia ter se revoltado, porque ele fez um pedido para aquele homem. Aqui, Deus me usou para te abençoar, lembra de mim. Mas o texto fala que aquele homem se esquece. Mas não foi o homem que esqueceu, irmãos. Porque quem faz a gente ser lembrado é Deus. Eu preciso confiar em Deus. Enquanto você está confiando em homens e mulheres, você está se frustrando. Enquanto você está confiando na política, enquanto você está confiando na economia, enquanto você está confiando na promessa de pessoas imperfeitas, você está sofrendo. Mas eu precisava falar com vocês nessa noite. Quando você confia em Deus, seus olhos podem ver tudo o contrário, mas a sua fé não esmorece. José continua ainda, minha querida esposa, por mais de um ano, servindo ali no cárcere, da melhor forma possível. E a Bíblia fala que ele era tão feliz. Meu Deus, imagina alguém ser feliz. Ismael preso sem ter feito nada. Meu Deus. Sabe por que eu estou pegando o exemplo de José? Porque quando eu vejo a história de Abronico foi um grande líder. José se tornou um governador. Para grandes coisas é necessário grandes aperfeiçoamentos, precisa de grandes resistências, precisa de grande amadurecimento, precisa passar por grandes testes, porque como você vai conseguir permanecer muito tempo lá em cima, se o seu alicerce é de barro? Eu lembro que meu pai, quando foi construído em casa, meu pai não tinha muita experiência de construção, mas meu pai tinha um desejo no coração dele, e aí ele chama o senhor lá para fazer o desenho, e aí ele falou: eu quero o tubulão dessa largura e dessa profundidade. O rapaz virou para ele: senhor José, por que gastar esse material? Isso é fundação para construir prédio. Com essa fundação, o senhor poderia tranquilamente construir de 4 a 5 andares. Aí meu pai falou: não tem problema, eu quero essa fundação. José, você vai gastar mais. Seu José, sua obra, sua fundação vai sair muito mais caro do que precisa. Meu pai falou: eu quero essa fundação. E aí o cara, por último, Rosimeire, tentou falar a última coisa com meu pai: senhor José, se o senhor falar que vai fazer o alicerce que a sua casa precisa, gasta menos tempo.
Mas esse alicerce que o senhor quer construir, isso vai gastar muito mais tempo, senhor José. Você vai ter que pagar mais diárias para o pedreiro. Você vai ter que pagar mais diárias para o servente. Aí meu pai falou, não, o servente eu dispenso. Eu mesmo vou carregar as pedras. Mas eu quero o alicerce desse jeito. Você está tão preocupado para chegar no resultado final que não quer gastar tempo no alicerce. Por isso que nos primeiros tijolos que você colocou no seu projeto já trincaram. Porque você está muito apressado para chegar no objetivo, para chegar na meta. Ei, meu irmão, Jesus fala, aquele que constrói a sua casa na areia, vem o vendaval e ela, mas aquele que constrói a sua casa na rocha. Aí, você lê um texto assim, e aí eu lembro que quando chegou o caminhão de pedra, irmãos, sem mentira nenhuma, tinha pedra que era do tamanho dessa caixa. Não era, mano? Oi, irmãos. E eu olhava para o meu pai está ficando doido. Para que uma pedra dessa? O meu pai, ele dispensou o servente, ele ia pegar aquela pedra, isso aqui nele, ficava as veias, quase pulava para fora. Mas ele tinha um objetivo: minha casa nunca vai abalar. Não queira um projeto apressado, queira um projeto duradouro. Não queira um projeto em tempo recorde, mas tem um projeto que até Jesus voltar ele estará de pé, honrando o nome de Deus na tua vida. Você vai na casa do meu pai hoje, você não vê esse alicerce, porque o alicerce ficou tão largo. Não sei se o Moisés lembra dessa época, que um gomo de tijolo não conseguia preencher a metade da largura do alicerce, de tão largo que ficou. E aí o pedreiro falava para o meu pai, vai ter que cortar a beirada. Não, deixa o alicerce do jeito que ele está. Ele não era profissional, mas um dia ensinaram para ele, gasta tempo no alicerce, investe muito no alicerce, e o que você subir, fica de pé. Correr como o mundo. O mundo quer fazer tudo para outro. Eu vejo Jesus com toda a paciência do Pai. E olha que tinha dito que aqueles discípulos mereciam uma bela de uma chicotada. E ele tinha maior paciência com eles. Jesus não estava olhando o projeto no momento, Jesus estava olhando o projeto no futuro. E quando ele viu o resultado na vida da Patrícia, e quando ele viu o resultado na vida da irmã Deusa, e quando ele viu o resultado na vida da tia Leia, meu irmão, e quando ele viu o resultado na Monique, pessoas que talvez nem estariam mais aqui, mas a graça de Jesus alcançou. Aí ele voltava os olhos para o momento. Vai valer a pena. Tem dia, Georgiano, que eu choro no chuveiro, porque eu não mereci nem metade do que eu tenho. Eu tenho a melhor esposa do mundo. Eu tenho 3 filhas que, meu Deus, eu tenho 3
6 dias sem ver ela. Eu falei, meu Deus, como essa menina cresceu. E aí Jesus tem hora que é que eu faço a roupa. No momento que a gente fala, Deus, agora não. Mas aí a gente vê que enquanto a gente está trabalhando para Deus, o poder está fluindo. Quando eu levantei, eu não estava bem. Eu tinha prometido à minha esposa que eu ia levar ela para ela pregar no acampamento. Aí chegando lá, eu não conseguia nem engolir. Falei, minha esposa, vai, eu vou ficar aqui no carro. Da onde eu fiquei no carro, eu consegui ouvir um pouco da ministração. E eu falava, Senhor, derrama o teu poder. Dê graça à minha esposa. Irmãos, a glória descendo naquele lugar foi algo tão lindo. Eu fiquei lá no carro e eu virava para um lado com dor, virava para o outro com dor, e eu intercedendo pela minha esposa, e de repente o poder de eles conseguiram durante a administração dar uma sequência de 15 músicas sem parar. Ficou parecendo muito com nossos acampamentos. E eu falava para Jesus, Jesus, eu estou com febre, eu estou mal, mas está valendo a pena estar aqui. Saí de lá, fui buscar um antibiótico para comer, para tomar. E aí, chego, já tinha que fazer uma outra visita. Aí lá vai eu fazer outra visita. Sabe o que o meu corpo estava pedindo? Deita, fica quieto, você não está bem. Eu falei, não, mas Jesus está fazendo demais por mim, eu não posso ficar parado aqui. A obra ela é importante. Fomos visitar a igreja de Ana, mas ela ficou tão feliz. A igreja Atos 2 quase chegou lá. E ela ficou feliz, o marido dela ficou muito feliz. Saímos de lá, já chegamos aqui no horário de trazer os jovens para o culto de jovens. Aí vem para o culto de jovens e o corpo está falando, deita, você não está aguentando. Eu falei, não, meu Deus, vale a pena. Aí trouxe os jovens, eu falei, Luiz, me desculpa, eu ia te pregar. Eu falei, não, minha esposa, prega para mim. E aí eu fiquei lá de dentro, Senhor, minha esposa ficou sabendo de última hora que ela ia pregar. Meu Deus, a unção da manhã veio para a noite também. Porque tem hora que Deus faz isso, Deus nos tira da linha de frente para nos colocar como intercessores, para nos colocar como sustentadores. Ontem foi o dia que eu sustentei a minha esposa em oração e fui motorista dela. E aí quando chegou o último dia, tinha a última visita. E irmãos caindo naquele pé d'água, meu Deus, um dilúvio. Eu falei, minha esposa, vai lá, representa a gente, pede desculpa. E graças a Deus ela pôde ir lá, foi bênção também. Hoje de manhã, na hora que eu levantei, minha esposa, amor, fica em casa. Eu falei, não, amor, eu preciso servir o meu Deus. Aí eu falei, Luiz, traga para mim, porque eu ainda não estou conseguindo falar nada. Só estou aqui agora. Só Deus e eu sabem como está doendo falar aqui para vocês. Eu estou falando isso porque você tem deixado de fazer as coisas para Deus por tão pouco. Está chovendo, a cabeça está doendo, chegou visita, estou com cólica, estou naqueles dias, minha coluna está doendo. José mesmo preso, ele fez o melhor para Deus. Ele não se tornou governador, Adriano, por corpo mole, mas ele foi um guerreiro. Deus está separando nesses últimos dias um exército, não um exército fraco, não um exército covarde, não um exército que reclama, não.
Mas um exército que toda vez que ouve a voz do seu general fala: eis-me aqui. E eu tenho certeza que se nós formos resistentes diante daquilo que o inimigo pode tentar contra as nossas vidas, grandes serão as vitórias, Luiz. Grandes serão as conquistas. O inferno vai abalar, porque o povo de Deus, quando é resistente, as muralhas do inferno caem por terra. Por isso eu profetizo que da mesma forma que Deus fez na vida de José, Deus fará na tua vida. Deus fará na tua casa, Cláudia. Deus fará na tua vida, Damásio. Deus fará na tua vida, Brian. Deus fará na tua vida, Gessé. Deus fará na tua vida, Marcos. Deus fará na tua vida, Antes. Deus fará na tua vida, Wagner. Ei, porque o próprio Deus está vendo o seu esforço. E eu encerro. Me mostra na Bíblia algum momento Deus falando com José, como ele falou com Abraão, como ele falou com Isaac e como ele falou com Jacó. Presta atenção. Dos 4, toda vez que você vê lá, eu sou Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e tem alguns que falam de José. Dos 4, o único que nunca ouviu a voz de Deus foi José. Aleluia. Eu não preciso de profecia para ser fiel. Eu não preciso ser mimado para ficar firme. Eu não preciso de Deus ficar me paparicando para continuar vindo no culto, não. Porque o sacrifício dele por mim já foi suficiente. Cabe eu agora fazer a minha parte por ele. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Que você possa ser um servo fiel ao Senhor. Que você possa exercer a sua função como filho e servo de Deus por excelência nessa terra. Amém. Glorifica o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos para os avisos. Aleluia.